Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Mas se não estiver, calma, porque em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, tudo vai melhorar. Louvado seja Deus por isso. Hoje vamos estudar sobre vinho ou suco de uvas. A ceia do Senhor é celebrada em muitas igrejas, consumindo suco de uvas, em vez de vinho verdadeiro, pois muitos acreditam que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, celebrou a sua última ceia, a ceia pascual, com suco de uvas e não com vinho de verdade, pois o Senhor jamais incentivaria o pecado da embriaguez. Sendo assim, então, espero que este vídeo possa esclarecer de uma vez por todas esse enigma bíblico. Vamos lá? Antes de estudarmos sobre a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, vamos percorrer a Bíblia Sagrada, desde o seu início, para descobrirmos se ela fala de suco de uvas ou de vinho verdadeiro. A primeira menção de vinho nas Sagradas Escrituras está em Gênesis 9, de 20 a 24, quando logo após o dilúvio, Noé se embriagou de vinho, ao ponto de perder o pudor e ficar nu diante de seus filhos. Mais adiante, as 3 filhas de Ló embriagaram o pai para fazer sexo com ele, como está em Gênesis 19, de 30 a 38. Em 1 Samuel 25, de 36 a 38, Nabal também se embriagou ao ponto de não se lembrar de nada. Existem vários outros exemplos bíblicos de embriaguez com vinho, em 2 Samuel 11, 13, e lá em 1 Reis 16, 9, etc. A palavra de Deus não proíbe beber vinho. O que a palavra de Deus proíbe é se embriagar, é se transtornar, como está em Provérbios 20, 1, versículo 1, Isaías 5, versículo 11, Joel 1, 5, Amós 6, 6, Efésios 5, 18, 1 Tessalonicenses 5, 7 e etc. Então, muitos confundem essas proibições com uma tolerância zero ao consumo de vinho, não permitindo nem uma única gota sequer, e ainda julgando quem o aprecia. Para não perdermos mais tempo com explicações, se você tiver uma versão bíblica protestante, Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida Revista e Corrigida, abra no texto de 1 Coríntios 11, de 17 a 34, e observe que esse texto traz um título que é, abre aspas, Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, fecha aspas. Onde no versículo 21, o apóstolo Paulo repreende os que não sabem celebrar a ceia do Senhor, pois acabam se embriagando de vinho. Veja, abre aspas, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Embriague, fecha aspas. O apóstolo Paulo está repreendendo aqueles que chegavam primeiro à ceia do Senhor e se fartavam de comer pão e beber vinho, até que se embriague, enquanto que os que chegavam depois ficavam com fome. Não era bem a embriaguez, as gulodices e egoísmos dos que chegavam primeiro que Paulo repreendia, mas sim as suas faltas de entendimento do que é a ceia do Senhor é. Antes de tudo, uma partilha do pão e do vinho, ou seja, esses eram incapazes de entender o significado e a sua profundidade. Eles não entenderam o que significa comer e beber do corpo e do sangue do próprio Cristo, por isso se tornavam indignos e réus de suas próprias condenações. Como está nos versículos 27,
a 29 de 1 Coríntios 11. E como é que era esse vinho que Jesus e os apóstolos consumiram na última ceia? Como é que seria? Muitos irão dizer que esse vinho da ceia do Senhor era, na verdade, um vinho novo, um suco de uvas, que ainda não havia fermentado, e que por esse motivo podia beber à vontade, que não embriagava. Então convido vocês a estudarem comigo a famosa obra protestante, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William L. Coleman, editora Betânia, ano 1991, no início da página 54, que diz, abre aspas, o vinho de uva era de fato uma bebida fermentada, fecha aspas, e as uvas eram pisadas, abre aspas, cantando e gritando, conforme está em Isaías 63:3. O suco escorria para o lagar menor à esquerda, onde era deixado durante cerca de 1 mês e meio para fermentar, fecha aspas. Em Mateus 11, de 18 a 19, Jesus comenta sobre a crítica que os fariseus lhe fizeram. Abre aspas. Com efeito, veio João, que não come e nem bebe, e dizem, um demônio está nele. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Fecha aspas. E esse mesmo manual dos tempos de costumes bíblicos, no final da mesma página, comenta sobre isso dizendo, abre aspas, ao que parece, os fariseus o criticaram por uma suposta embriaguez e não pelo ato de beber em si. Fecha aspas. Sendo esse um fortíssimo indício bíblico de que Jesus Cristo bebia vinho fermentado e que embriaga, e não vinho novo, suco de uvas, refresco ou outra coisa parecida. Nas bodas de Caná, em João 2,10 diz, abre aspas, todo o homem serve primeiro o bom vinho, e quando os convidados já estão embriagados, serve o pior. Tu guardaste o bom vinho até agora. Fecha aspas. O que o texto está dizendo é que os anfitriões de todas as festas costumavam embriagar os seus convidados primeiro, para então servirem o vinho mais barato, pois ninguém iria perceber a diferença. Mas se observarmos bem esse texto, iremos notar que, abre aspas, o bom vinho, fecha aspas, aparece 2 vezes nesse versículo 10. Na primeira vez ocorre antes do milagre e na segunda vez ocorre após o milagre de Jesus. E não é um erro de tradução, pois no original grego desse texto aparece 2 vezes kalon oinon, que traduzido é, abre aspas, o bom vinho, fecha aspas. E o apóstolo João escreveu assim de propósito, para indicar que mesmo o vinho do milagre é um vinho verdadeiro, um vinho real, mas que embriaga no espírito. Se Jesus quisesse transformar água em refresco, suco de uvas, água colorida ou outra palhaçada qualquer, teria derramado na água quilos de suco e mexido bem. Existe um fato extraordinário nesse texto, porque o apóstolo João nos revelou uma transformação tão poderosa que alterou os elementos da natureza, mudando a água pura, cristalina, em vinho verdadeiro, tão verdadeiro que embriagou os convidados no Espírito Santo. Jesus nunca se referiu a suco de uvas em todos os seus ensinamentos,
Então seria hipocrisia se o Senhor usasse suco de uvas na sua última ceia. Mas muitos irão dizer que Jesus falou de, abre aspas, vinho novo, em Mateus 9,17, e que vinho novo é justamente o suco extraído do fruto da videira que ainda não fermentou, transformando-se em vinho que embriaga. Sendo assim, vamos estudar o que Jesus nos diz nesse texto de Mateus 9,17. Abre aspas, nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos, e assim ambos se conservam. Fecha aspas. Com essa explicação maravilhosa de Jesus, nem precisa de muitas explicações, mas é interessante notar que desde a mais alta antiguidade, como em Gênesis 14, e Juízes 4,19, o couro de animais caprídeos ou couro de cabras era cuidadosamente removido logo após o abate do animal, e esse couro era devidamente limpo e costurado todos os seus orifícios, com exceção de um, por onde eram depositados e armazenados líquidos para o consumo posterior, ou então para que os líquidos fossem fermentados, como no caso do vinho novo, onde seria fermentado até se transformar em vinho que embriaga, como está em Josué 9,4 e 1 Samuel 16,20, e também nessas palavras de Jesus que estamos refletindo. Cabe uma excelente explicação nisso tudo, é que quando o odre ou couro de animal costurado era novo, era evidentemente murcho, pois era flexível e cedia com o peso do líquido, expandindo-se. Porém, com o passar dos anos, o couro ressecava, tornando-se duro como uma casca, ficando com o mesmo formato, tanto cheio quanto vazio. Entretanto, ao enchê-lo de suco de uvas ou vinho novo, lacrando-o bem, o líquido começava a fermentar. Fermentar, que é uma espécie de fervura ou reação química, e o líquido continuava expandindo-se dentro do recipiente lacrado. E é exemplo de uma panela de pressão que, fervendo, tendo todas as suas saídas lacradas, irá explodir. O odre velho, duro e ressecado, acabava explodindo e ambos, o odre e o vinho, acabavam se perdendo. Jesus fala do vinho novo, que é justamente o suco de uvas que ainda não fermentou. Mas por que será que o próprio Jesus não bebia esse vinho novo, esse suco de uvas, antes de ser fermentado? Pergunto isso a vocês. Por que Jesus tinha que esperar, como todo mundo, cerca de um mês e meio, esse vinho novo se transformar em vinho de consumo, em vinho que embriaga? Por que será? A explicação para esse texto é que, colocando vinho novo em odre velho, significa que os fariseus hipócritas, que são os odres velhos, pretendiam rejuvenescer o vinho novo, o antigo regime, mas acabaram sobrecarregando as multidões com as minúcias acrescentadas e intermináveis da lei, que eles próprios criavam, mas não praticavam. Jesus fala disso com muito mais propriedade mais adiante, em Mateus 23, de 13 a 29. Mas com o vinho novo colocado em odre novo, Jesus quer fazer algo inteiramente novo, sublimando o próprio espírito da lei, como o Senhor nos diz em Mateus 5, 17 e nos versículos seguintes. Se o vinho da Santa Ceia e das bodas de Caná fossem, na verdade, suco de uvas, estaria escrito vinho novo ou suco de uvas, em vez de simplesmente vinho.
Note também na minha Bíblia, na sua Bíblia, ou em qualquer Bíblia que Jesus fala de vinho novo, de odres novos e odres velhos, mas jamais fala em vinho velho, que é justamente o suco de uvas já fermentado. Já fermentado. Conseguiram compreender as diferenças? Conseguiram compreender isso tudo? Espero que tenham sido bem esclarecidos sobre tudo isso e que tenham gostado do vídeo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus por isso.